Tudo bem, meus amores? Vamos conhecer mais um sistema. E o sistema de hoje é o sistema respiratório. Primeiro a gente vai conhecer um pouquinho a estrutura, tá? Os órgãos que o compõem. E o sistema respiratório ele é dividido em duas partes: vias respiratórias e pulmões. As vias respiratórias, pessoal, vai ser o local, os locais, né, por onde todo o ar vai passar, como se fossem canais, tá? Como se fossem umas vias mesmo. E aí são cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. É importante a gente ressaltar que a respiração ela se inicia no nariz, tá? A boca não é um órgão da respiração. A boca é um órgão da digestão, tá? Então, a gente tem que respirar pelo nariz. Aí, a gente tem um esquema para a gente conhecer esses órgãos. A cavidade nasal, aí vai descendo novamente, gente. Faringe, laringe, traqueia, que se abre em duas, tá? A traqueia é esse canal em forma de anéis, tá? Ela se ramifica formando os brônquios. Os brônquios também se ramificam como se fosse uma árvore respiratória, cheia de galhos. Esses galhos são os bronquíolos. Ao final de cada bronquíolo, nós temos os alvéolos pulmonares, que a gente vai ver uma foto lá no final quando falarmos em hematose. Os alvéolos pulmonares, eles vão ser, então, o local onde toda a magia vai acontecer, que é o objetivo, a troca de gases, tá? Nós temos também nesse esquema a representação de feixe muscular, né, que fica embaixo, um feixe que fica embaixo dos pulmões, que é como se fosse uma faixa de músculo. Chamamos esse feixe de diafragma. E dos músculos que ficam entre as costelas, que são os músculos intercostais. O diafragma e os músculos intercostais, eles vão ter papel nos movimentos respiratórios de inspiração e expiração. Bom, a gente tem que pensar que o som, ele tem papel direto, tem papel direto na produção do som. Dentro da laringe, nós temos duas membranas, tá? Duas dobras que são formadas por músculo e membranas, que são então chamadas de músculo-membranosas, chamados de pregas vocais. Calma, galera, pregas vocais é o que a gente conhecia como cordas vocais. Essas dobras, elas são muito sensíveis à passagem do ar. Quando o ar passa por ali, elas vibram e vibrando, elas produzem o som. Mas a voz, ela também precisa da articulação da boca, né? Línguas, lábios e dentes, para que se forme, então, a voz. Então, o som é produzido ali nas pregas vocais, mas a voz tem a participação da boca. E as cavidades bucal e nasal, ou seja, boca e nariz, também atuam reforçando esse som que foi produzido. Então, é um conjunto, boca, nariz e pregas vocais para produzir o som e então conseguirmos nos comunicar, como eu estou fazendo aqui com vocês, através desse vídeo, tá? Nós temos uma representação rápida, pequenininha e simples das cavidades, tanto nasal e bucal, das pregas vocais que ficam aqui embaixo do nosso maxilar, já no nosso, digamos, pescoço, né? Mas fica ali na laringe. Temos a faringe, a glote e a epiglote. A glote e a epiglote, elas vão ser responsáveis por não deixar passar para a traqueia sólidos e líquidos, alimentos, né? Para que não obstruam a passagem de ar, não impeçam que o ar chegue até os pulmões. Então, pela laringe, pessoal, só passa ar. Na faringe, não. A faringe ela é participante tanto do sistema digestório, passando sólidos e líquidos, e também do sistema respiratório, passando ar. Então, ela vai participar dos dois sistemas. É um órgão comum aos dois sistemas. O restante das vias é só de sistema respiratório. Só tem que passar por ali
ar, tá? Gases, ok? Então, a gente tem que entender que na hora da alimentação a gente tem que ter um cuidado, porque por mais que a epiglote e a glote atuem ali, impedindo que o alimento chegue às vias aéreas, né, às vias respiratórias, pode acontecer. Então, a gente tem que mastigar bem o alimento, comer devagar, todo aquele processo que a gente já conhece, tá bom? Para que não haja um processo de engasgo. Os pulmões, então, são os astros quando a gente pensa em respiração, né? Nele que vai acontecer o processo respiratório, através dos alvéolos pulmonares, ok? Eles são dois, nós temos dois órgãos no nosso tórax, o coração fica entre os dois pulmões, mais para o esquerdo. Em função disso, o pulmão esquerdo ele é um pouquinho menor do que o direito. Eles são envolvidos por membranas, cada um dos pulmões por uma membrana, que tem a função de proteger mesmo este órgão. E essas membranas são as pleuras, tá? Nós temos aí um esquema só para a gente visualizar como são os pulmões. Bom, se a gente já conhece todos os órgãos, a gente sabe por onde o ar passa. Eu já falei com vocês aqui que nós temos que respirar pelo nariz, porque o nariz vão ter os pelos, vão ter muco, né? Vai ter, né? Muco e pelos que vão filtrar esse ar. A gente tem que entender que o nosso ar está cheio de impurezas, mas ele não pode chegar assim no nosso pulmão, né? Nos nossos alvéolos. Ele tem que chegar com menos impurezas possível. Então, no nariz já começa esse processo de filtração do ar, além de umidificação e aquecimento desse ar. Então, o ar entrou no nariz. E aí do nariz ele vai seguir um trajeto, que vai ser cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, os bronquíolos, que são revestidos por epitélio com cílios, tá? Ciliado é porque ele tem cílios, e células que vão produzir muco. Esses mucos vão agarrar mais impurezas que ainda tiverem ali e vão levar essas impurezas para a faringe, porque através do final da digestão essas impurezas vão ser eliminadas, ok? E aí dos bronquíolos, alvéolos pulmonares, que vai ser então o local que vai acontecer as trocas gasosas, ok? Que é o que a gente fala hematose, o nome desse processo. Para que tudo isso aconteça, gente, a gente tem movimentos respiratórios que vão fazer o quê? Renovar o ar que tem dentro dos pulmões, que é mais ou menos meio litro, tá? A gente tem mais ou menos meio litro de ar circulando ali nos pulmões. Isso em atividades normais, sem esforço físico, sem atividades físicas, atividades cotidianas. Claro que quando a gente faz uma atividade física, por exemplo, um futebol, uma corrida, ou anda um pouco mais rápido e não está habituado, a gente tem mais ar circulando ali. E às vezes é por isso que a gente sente uma dorzinha assim do lado, né, na costela. É porque a gente está trabalhando mais, né, está produzindo mais, realizando mais trocas, né, gasosas. Os nossos movimentos acabam sendo um pouco maiores. A gente tem mais movimentos de inspiração e respiração. Aumenta a respiração, aumenta os batimentos e a musculatura que fica ali auxiliando esses movimentos, que são os músculos entre as costelas e o diafragma, acaba trabalhando mais e causa essa dorzinha, tá? Então, os movimentos respiratórios são dois, que a gente já conhece pra caramba, mas vamos falar deles um pouquinho. São os movimentos de inspiração e expiração. Na inspiração, quando o ar entra, o diafragma e esses músculos intercostais, eles vão se contrair. Quando eles se contraem, a caixa torácica aumenta. Então, eu tenho uma ampliação de volume torácico para poder entrar mais ar. Em contrapartida, quando eu quero expulsar esse ar dos meus pulmões, eu tenho que diminuir a minha caixa torácica. Então, os meus músculos relaxam. Eles relaxando, a minha caixa torácica diminui, o ar é expulso. Gente, isso acontece naturalmente, tá? A gente não precisa ficar pensando nisso, porque isso é natural do nosso corpo,
tá? E esses movimentos vão ser importantes para que o ar circule ali, sendo sempre trocado. Eu não posso ficar nem só com ar com muito oxigênio ali, porque eu tenho que passar o oxigênio para o meu sangue, e nem posso ficar cheio de gás carbônico ali, que também não é bom para o nosso organismo. Então, eu preciso que essa troca seja constante. E aí chegamos ao processo de hematose, que é a magia dessa respiração, que é a troca dos gases, pessoal. Qual é o objetivo da respiração? Levar oxigênio para o meu sangue. Porque esse meu sangue vai levar oxigênio para as minhas células e lá vai acontecer o processo de respiração celular, aonde meu oxigênio junto com a minha glicose que veio da digestão vão reagir e vão formar água, gás carbônico e energia, que é o que eu tanto busco para realizar as minhas funções vitais, normais e cotidianas. Sendo assim, eu preciso chegar e passar esse oxigênio que veio das minhas vias aéreas, das minhas vias respiratórias até o sangue. Como é que eu vou fazer isso? Por diferença de concentração, pessoal, por difusão. O sangue que chega nos meus alvéolos, que vem do meu corpo, ele vai chegar com muito gás carbônico. E ele precisa de oxigênio. Então, o que é a diferença de concentração? Quando eu tenho muita coisa, muito de um lado, eu tenho pouco do outro. E aí eu vou tentar equilibrar isso. Como que eu equilibro? Mandando quem tem muito para o lado que quem tem pouco. Para ficar mais claro, se o sangue tem muito gás carbônico e do outro lado, lá nos meus alvéolos, tem pouco, porque tem muito oxigênio, ele vai mandar o gás carbônico para os alvéolos. Em contrapartida, se eu tenho muito gás carbônico no meu sangue, eu tenho pouco oxigênio. E tenho muito oxigênio nos meus alvéolos. Então, eu vou mandar o oxigênio dos meus alvéolos para o meu sangue. E isso é ao mesmo tempo, gente. Eu troco como se eu estivesse passando de um lado para o outro. O gás carbônico passa para os alvéolos e o oxigênio passa para o sangue. E aí, todos os processos continuam normalmente. Meu oxigênio vai através do sangue chegar aos objetivos deles, né, que são as células do meu corpo inteiro. E o meu gás carbônico vai ser eliminado através do meu processo de expiração. E esse processo é contínuo. Enquanto eu estiver viva, eu vou fazer a minha respiração, ok? E aí eu finalizo o meu processo de respiração, sendo que é um ciclo, né? Eu finalizo e reinicio, eu finalizo e reinicio constantemente. E aí a gente consegue ver o esquema. Essa primeira imagem são os alvéolos pulmonares que ficam no finalzinho dos bronquíolos. São milhares, tá? É muita coisa. Por isso a gente consegue fazer essa troca gasosa de muito sangue em pouco tempo, tá? Por mais que a gente circule meio litro de ar dentro dos pulmões, a gente consegue em 1 minuto fazer a troca de mais ou menos 5 litros de sangue. Então, do sangue que vai circulando no nosso corpo. A troca que eu estou dizendo, pessoal, não esqueçam, é a troca dos gases. Eu estou sempre trocando os gases entre o meu sangue, entre o meu sangue e os meus pulmões. Ok, pessoal? A gente tem que pensar que essa redinha que envolve os alvéolos são capilares, ou seja, são vasos sanguíneos muito fininhos, mas é ali que vai acontecer a troca, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Nos vemos num próximo vídeo falando sobre novos sistemas ou novos assuntos. Uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus.